A gente vai dar continuidade, vai passar por um texto poético, lindo, mas complexo do Lacan, tá? Então, vamos devagar. A gente estava falando da questão, a última coisa que a gente falou foi da história da garotinha, que a mãe tinha se afastado, né? Mas para ela, o que ela sabia é que ela perdeu a mãe não apareceu mais, e ela falava, mamãe, mamãe. E aí, em compensação, ela passou a se vingar, não queria mais saber dessa mãe, a matar essa mãe, né? Nada da mãe servia. E a gente falou também do paciente do Lacan, que se suicidou, e que era um homem muito importante, muito querido para a escola, né? A gente não pode evitar que uma pessoa resolva se suicidar. Continuando Lacan, a gente está trabalhando com a pulsão, bem claro. Eu falei do objeto, como é que você administra a perda do objeto, e às vezes você prefere morrer. Eu já falei daquela minha cliente que os dois tiveram o mesmo câncer. Ele tinha um investimento na vida, então ele queria viver, ele saiu do câncer. Ela tinha um investimento em voltar a encontrar todos os parentes mortos, então ela queria morrer. Ela fazia tudo, ela fumava um monte de cigarros horríveis, uma quantidade bárbara, ela fazia tudo para morrer, e ela conseguiu. Acabou exatamente o mesmo câncer. Um foi embora, o outro está vivão aí, trabalhando, fazendo tudo, né? Então, a gente não pode evitar. Mesma coisa, esse foi um suicídio que ela foi criando, né? O outro, e ela estava posicionada para esse fenômeno psicossomático. O outro, o Lacan deu o exemplo do Empédocles que se atirou do Monte Etna. Eu dei o exemplo do paciente do Lacan que se suicidou, né? Que era um homem muito importante para a escola. Ele teve uma depressão horrível e aí não teve como voltar, né? Empédocles não foi por depressão, foi, como eu disse Lacan, um ato simbólico de seu ser para a morte, para deixar para sempre na memória dos homens esse ato simbólico do seu ser para a morte. É diferente, é outra, né? Como eu falei para vocês do Sócrates, se o Sócrates não tivesse se suicidado, as ideias dele, ele diz isso quando dizem, a gente arranjou para você ir para tal cidade, assim, vale a pena ler. Os últimos minutos de vida dele lá, ele preso, ele falou, não posso, porque tudo que eu fiz, eu vou morar numa outra cidade, vivo para fazer o quê? E a maneira que eu penso, eu vou matar? Não, eu tenho que deixar as minhas ideias. Ou Antígona, eu contei para vocês, né? Bom, então continuando, a liberdade do homem escreve-se inteira no triângulo constitutivo da renúncia que ele impõe, o triângulo constitutivo, ele e esse for da renúncia que ele impõe ao desejo do outro, pela ameaça da morte. Para o gozo tem prazer e desprazer. Então, esse gesto de dar é gozoso, tá? Dos frutos de sua servidão. É gozoso. E, ao mesmo tempo, esse gozo vem justamente dessa circunstância onde o alter ego, como Lacan chamou, está ausente. E aí ele começa a tentar controlar, administrar essa circunstância, né? Da ida e da vinda então, desse senhor, esse dono do pedaço, que no caso é a mãe desse garotinho, né? Que o Freud está observando, que vem a ser a filha do Freud. É de um netinho que ele tira essa ideia. Sacrifício consentido de sua vida pelas razões que dão à vida humana sua dimensão. E pela renúncia suicida do vencido, que frustra da vitória o senhor, o dono do pedaço,
que ele deixa entregue à sua desumana solidão. É a garotinha que eu conto que nada que a mãe desse ela aceita, né? Ou a Antígona, que deixa o Creonte numa situação muito desconfortável, porque ela, para garantir as leis da vida, ela se mata. Ela prefere morrer junto com o irmão. Não, então eu vou junto com o meu irmão. Já que ele não tem direito às exéquias, eu vou junto com ele. Acabou, eu não vou casar com o filho do chefão da Polis, que é meu tio, né? Porque o Creonte era tio dela. E ela resolve que ela não vai, é irmão da Jocasta. A Jocasta, vocês se lembram, né? A mãe do Édipo. E ela não vai casar, não. Ela vai morrer com o irmão, já contei essa história. Então, deixa... E a garotinha que eu contei no vídeo passado, que deixava a mãe à terra. Tudo que a mãe dava não prestava. Que é uma maneira simbólica de matar. Porque o que a gente tem no inconsciente é representação de castração. É da falta, ou nosco. Freud lembra, aliás, é um esquecimento dele, que ele escreve sobre um esquecimento de um nome de um pintor. Por que ele esquece? Porque teria que lembrar da palavra Her. Her é a morte, a senhora de tudo. E aí Freud esquece. Interessante esse texto dele. Dessas imagens, o esquecimento a memória está sempre do lado do inconsciente, tá? E o inconsciente é quem apronta toda a sintomatologia que a gente tem. E a atenção está do lado da consciência. E aí o inconsciente vai e trai, você não consegue lembrar, prende uma palavra que você queria lembrar, prende, né? Dessas imagens da morte, a terceira é o supremo desvio pelo qual a particularidade imediata do desejo, reconquistando sua forma inefável, quer dizer, indizível, encontra na denegação um derradeiro triunfo. A denegação é uma particularidade do discurso do neurótico. Só o neurótico faz denegação. A denegação é Fernando, Freud descobre isso em 1925, por aí, quando um analisante diz, não é, sonhei com uma mulher, mas não é da minha mãe, não era minha mãe. Eu contei para vocês de uma denegação daquele analisante meu que veio por uma questão de pânico e eu acabei descobrindo nele o fenômeno psicossomático que, na verdade, era quem estava movimentando tudo, era o núcleo central daquele pânico, no fundo. E quando eu falei, o que aconteceu com você há 8 anos? Há 8 anos? Bom, minha mãe morreu, mas isso não tem nada a ver, é a denegação. Então, essa é a terceira via, onde tem esse derradeiro triunfo. Tá? Não estou afim, você não vai fazer sua festa de 15 anos? Não, eu não quero. É a denegação que, na verdade, não é uma negação, ela afirma e nega. Não é que eu queira ofendê-lo, mas já está ofendendo. Não é que eu discorde de você, mas discorda sim. Discorda e não discorda. Ofende e não ofende. Quer a festa de 15 anos e não quer. Quer um aniversário feito na festa tal, mas não quer. É isso. Mas é só o neurótico que tem essa coisa bem clara. O perverso faz outro tipo de mecanismo verbal, não vou ensinar aqui porque não vem ao caso, e o psicótico faz um outro, terceiro, diferente também, tá? Tem nomes diferentes. E é preciso reconhecermos seu sentido, pois com ela nos confrontamos, com a denegação. Por quê? Porque nós tratamos na clínica dos neuróticos.
a psicanálise é feita para neuróticos. Com outros quadros clínicos, a gente trata de outra maneira. Não vamos dissolver psique num esquizofrênico, não é? O inconsciente está a céu aberto. Por isso eu digo que Jung, os junguianos, a arte-terapia, né? A doutora Anise não era só junguiana, ela era uma grande arte-terapeuta. Ela tratava de esquizofrênico sem remédio algum, era pura arte. Ela não é a denegação. Ela não é, com efeito, uma perversão do instinto, mas aquela afirmação despertada da vida que é a forma mais pura em que reconhecemos o instinto de morte. Vocês lembram, já falei para vocês da diferença entre, por exemplo, falei nos bichinhos, né? O salmão, que para deixar salmões no mundo, ele sobe a correnteza e ele pode ou não pode conseguir chegar até lá em cima para fazer a desova. O louva-a-Deus, que o único coito da vida dele, ele é comido enquanto está nesse coito, para deixar louva-a-Deus na vida, né? Mas eu falei também para vocês da Antígona, eu falei para vocês do Sócrates, eu falei do Gandhi tendo que fazer greve de fome para salvar o que a Índia da Inglaterra, né, das garras do domínio do império, do imperialismo inglês, né? E o Gandhi é um camarada que ele não era um Kshatriya, ele era um Vaishya, ele era da classe dos comerciantes e artesãos. Há uma reunião entre eles para autorizar se o Gandhi vai poder fazer direito ou não, porque ele, não sendo um Kshatriya, da casta dos Kshatriyas, dos donos do poder, não poderia. Mas aí eles autorizam, então ele é rico, ele vai para a Inglaterra, faz direito, volta. O Gandhi não fez a revolução que fez sem se municiar muito. Ele chega a advogar, ele se vestia de terno, ele se vestia todo chique. Ele veio da Inglaterra formado, e aí ele foi aos pouquinhos. E aí, o que ele queria? Ele ia salvar a Índia. Tá? Bom, eu vou ter que parar aqui, porque senão o Lacan ele tem esse dom de ser muito... Ele consegue, num parágrafo, usar 300 conceitos, né, todos juntos. Se a gente abre cada uma dessas, a palavra imagem, se vocês abrirem o dício, já vai longe. Imagens da morte, a terceira dessas imagens, o supremo desvio, vocês vão abrir desvio no dício, o supremo, tudo isso são, na verdade, conceitos. Aí ele vai lá em particularidade imediata do desejo, tudo isso são conceitos. Na verdade, o texto do Lacan é difícil porque é uma sequência de conceitos, é todo conceitual. Por isso é que ele é difícil de ser lido. Ainda por cima, ele não é um discurso elítico, ele é um discurso dialético, ele não é econômico, ele é barroco, ele fala, e é um monte de conceitos, e tome de vírgula, travessão, abre parênteses e lá vai ele. Então, um parágrafo é isto tudo que a gente acabou de ler, tá? A gente está na página 321 em português e está caminhando na questão da pulsão, da morte. E é assim que a gente vai chegar. Eu já falei para vocês da diferença entre o instinto e a diferença entre a pulsão. Quando é pulsão, é porque você quer ficar só no nirvana, vivendo uma boa, Quando é por instinto, é porque você vai deixar alguma coisa para a vida, né? Mas não quer dizer que você queira morrer. Mas se for necessário, claro, morre sim. O Gandhi arriscou. Acabou morrendo até por causa da causa dele mesmo. Ele foi assassinado. Mas não pela greve de fome. Mas quando ele fez greve de fome, estava arriscando a vida, tá? Bom,
Vamos ter que ficar por aqui, porque o Lacan é bonito. Eu preciso ensinar através dele, porque eu vou trabalhar com uma psicanálise muito pura, mas eu tenho que ir devagar com vocês e vou dando exemplos, porque vocês são leigos, mas vocês vão aprender a ler. Não tem nada demais ler Lacan. Lacan é só ter paciência, pegar os issues, pegar o conceito, o que está falando aqui. Qual é a palavra que mais se encaixa? Vai no francês, vê como é que tá. Vê se concorda com aquela tradução. Às vezes a tradução não está com... Então, sempre os écrits em francês, os écrits na língua de vocês, tá bom? Um beijão para vocês. Tchau, até a la prochaine. Tchau.